Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 12. Nós vamos caminhar em alguns textos da palavra de Deus, mas eu gostaria de começar por esse. Amém? Que vai ser o texto que nós vamos terminar, na verdade. João, capítulo 12, versículo 1. Todo mundo achou? Amém? Misericórdia, escutei uma misericórdia aí. Amém? A palavra de Deus diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, dera-lhes, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Amém? Fecha os seus olhos, Pai. Essa palavra tua, Deus, é uma boa semente, que nessa noite os nossos corações seja essa terra, Pai, fértil, Deus, aonde essa tua semente vai cair, Deus, vai brotar, e nós vamos ver e colher frutos, Deus, desta palavra, Pai. Deus, porque é a tua palavra, Deus, e a tua palavra, Senhor, ela modifica, ela transforma e ela causa em nós, Deus, tudo aquilo que precisa, Senhor Deus, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Nesse texto nós observamos aqui 4 pessoas, né? Fala de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, fala de Lázaro, né? O homem que foi ressuscitado por Jesus, né? Que estava ali morto há 4 dias, e no 4º dia Jesus foi lá e chamou Lázaro: vem para fora, e Lázaro veio, né? E foi aquela glória. E nós vemos também Marta, que estava servindo nesse jantar, e nós vemos Maria, e Maria estava ali aos pés de Jesus, né? Então, apesar de ter 4 pessoas aqui, nós poderíamos falar de todas elas. Eu gostaria que nós destacássemos a vida de Marta. Amém? E nessa noite nós vamos... de Maria, perdão. E nessa noite nós vamos estudar um pouco mais sobre a vida de Maria. É interessante que quando você vai ler a palavra, 3 momentos Maria aparece. Maria aparece em um texto, primeiro texto, quando Jesus foi jantar na casa de Maria, né, de Marta, e ele chegou lá, e Marta estava trabalhando, e Maria aos seus pés escutando a palavra. Depois, essa mesma Marta e essa mesma Maria aparecem numa segunda situação, onde Lázaro havia morrido, e lá estava Marta e Maria. E aí nessa terceira situação aparece essas mesmas pessoas, Marta e Maria. Então nós vamos estudar essas 3 referências que eu dei, e eu creio que nós temos assim coisas preciosas para aprender com essa mulher, amém? E eu destaquei aqui algumas coisas que nós podemos aprender com as atitudes de Marta. Então, o primeiro texto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, por favor. Nós vamos caminhar bastante pela palavra do Senhor nessa noite. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Amém? A palavra diz assim: indo eles de caminho, encontrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta e Maria, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, uma certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique servindo sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me.
Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Então, como a gente falou, Jesus estava de passagem, e aí estava numa cidade, e ali naquela cidade, Jesus se hospedou na casa de Maria e de Marta e de Lázaro, né? Dessa família. Então, aqui fala de Maria, né, na verdade. Então, nós observamos aqui Jesus entrando em uma casa. E a partir dali começa um relacionamento de uma família, né? Pessoas diferentes, pessoas que agem diferente, pessoas que reagem diferente, pessoas que têm relacionamentos diferentes com Jesus, amém? Né? Marta tinha um tipo de relacionamento, Lázaro tinha um tipo, Maria tinha outro tipo, mas ali era uma família. E provavelmente esse foi um dos primeiros contatos que Jesus teve com essa família, né? Então, uma coisa é certa, quando Jesus entra na nossa família, na nossa casa, alguma coisa vai ser transformada, amém? Começa-se um relacionamento com Jesus, e nós precisamos querer esse relacionamento. Ali naquele ambiente familiar, Jesus começa a dialogar, começa a conversar, começa a falar com as pessoas, né? E como eu falei, nós vamos focar na atitude de Maria. E a primeira atitude que eu gostaria, né, de destacar aqui, era que Maria, ela era uma mulher que se destacava não pelo que ela fazia para Jesus, mas pelo que ela fazia com Jesus, amém? Maria, ela se destacava não pelo que ela fazia para Jesus, mas o que ela fazia com Jesus. Às vezes nós podemos fazer muitas coisas para Jesus, e fazer muitas coisas para Jesus não significa que nós estamos com Jesus, amém? Às vezes nós estamos fazendo muitas coisas para Jesus sem ter Jesus. Você já ouviu falar de casos assim? Pessoas que fazem coisas para Jesus, mas ela não tem Jesus. Você olha e você fala, a vida dela não frutifica, a vida dela não... Meu Deus, né? Parece que nada acontece na vida dela de mudança, de transformação. E muitas vezes nós estamos assim. Isso é tremendo, porque na nossa vida espiritual nós temos a tendência de fazer muito mais sem Jesus do que com Jesus. A gente às vezes quer fazer as coisas na força do nosso braço, né? E nós temos aprendido aqui nessa igreja, graças a Deus, que a oração é a base de tudo. Então a vida com Jesus, ela vai sim se transformar numa vida de fazer, só que depois que você está com Jesus, amém? Então nós precisamos entender e precisamos aprender também a não olhar para o irmão que está do lado. Muitas vezes a gente também faz isso. Quantas vezes você já não julgou um irmãozinho que está aí do lado? Nossa, mas esse irmão aqui trabalha tanto para Jesus, né? Ele faz tanta coisa para Jesus. É porque ele é envolvido com isso, ele é envolvido com aquilo, ele é envolvido com aquilo outro, e tá. Aí você vai conversar com uma pessoa que está mais próxima dele ou dela, né? Não, mas dentro de casa ele não é assim não. É completamente diferente, né? Então ele tem uma vida na igreja e uma vida totalmente diferente fora da igreja. Então nós precisamos entender que o estar com Jesus, ele é mais importante do que fazer para Jesus, amém? Não que o fazer não seja importante, mas porque o fazer, ele é um complemento de quando se está com Jesus. Quando a gente de fato está com Jesus, o nosso coração se move em fazer as coisas por Ele e para Ele, amém? A segunda coisa que eu gostaria de destacar na vida de Maria nesse texto é que Maria, ela se destacava pelas escolhas que ela fazia. As escolhas de Maria eram diferentes. E por isso ela se destacava. Ela
chamava a atenção. Quando Marta, né, insinuou para Jesus que a sua irmã não estava fazendo nada, né, questionando: Senhor, o Senhor não se importa? Eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui ralando, estou aqui servindo, estou cortando cebola, estou cortando batata, estou fazendo as coisas aqui para um jantar gostoso, diferente, e o Senhor não se importa, Maria está aí, não me ajuda em nada. E Jesus falou assim: olha, Maria escolheu a melhor parte, e isso daqui não vai ser tirado dela. Nunca mais vai ser tirado dela, sabe? Então, Maria, ela se destacava pelas escolhas que ela fazia, amém? E aqui eu quero abrir só um parêntesezinho para falar um pouquinho da atitude de Marta. Marta, ela criticou a irmã dela, né? Ela falou assim: olha, Jesus, Maria não está fazendo nada. Eu estou aqui trabalhando igual uma condenada e Maria não está fazendo nada. E criticou ela, se colocou como vítima. Senhor, eu estou trabalhando, eu estou aqui ralando, olha para mim, não está vendo? Eu estou até cansada, suada de tanto cozinhar. E Marta está aí sentada, de boa. E eu vou te falar uma coisa: o problema de quem muito critica, às vezes é isso, ele se coloca como vítima em toda situação. Você já ouviu gente que critica demais? Ela sempre é a vítima, né? Sempre ela é a vítima. Ela consegue enxergar o cisco que está no olho do irmão, mas ela não consegue, né, enxergar a trave que está no olho dela. Os erros dela, ela não consegue, amém? Mas voltando para Maria, nós precisamos entender que se nós tivermos que decidir entre Jesus e qualquer outra coisa, que nós possamos escolher por Jesus. As nossas decisões, elas têm que sempre ser por Jesus. Sempre elas precisam ser por Ele e para Ele, amém? Mas sabe qual é o problema? É que quantas vezes eu e você fazemos o contrário? Quantas vezes eu e você já não escolhemos fazer qualquer outra coisa, menos estar com Jesus? Eu falo porque eu já escolhi isso. Quantas vezes o Senhor me acorda de madrugada e eu sinto lá no meu coração que é para orar, levanta e vai orar. Mas o sono está tão grande, a cama está tão gostosa, está tão quentinha. E aí você vira para o lado e fala: Senhor, deixa para outro dia. Né? E você escolhe dormir. Quantas vezes, né? E isso acontece de 4 em 4 anos aqui no Brasil, né? Tem a final da Copa, né? E aí a primeira pergunta que fazem: pastor, vai ter culto? E se for o Brasil? Não é verdade, amor? A primeira pergunta, eles não sabem nem quem vai chegar na final, eles já fazem a pergunta do primeiro jogo: Senhor, pastor, é o seguinte, o jogo vai cair tal hora e tal, sempre é no domingo, vai ter culto nesse dia? O Igor responde: vai, meu irmão, vai ter culto. Mas e o jogo? E o jogo, nós vamos estar aqui orando, né? Se for o Brasil, para que Deus possa abençoar. Só que pessoas escolhem o quê? Vou lá assistir o jogo, né? Domingo que vem tem culto. Não tem importância. O jogo, não, o jogo do Brasil, a final, só de 4 em 4 anos. Sabe? Só de 4 em 4 anos. Então, não, eu vou ficar aqui, né? Outro dia eu liguei para uma pessoa e falei: poxa, irmão, nunca mais te vi no culto. Ela falou assim: pastora, minha secretária está de férias. E aí a senhora sabe, né? A gente tem que cuidar a casa, comida e não sei o que, E aí às vezes dá horário de ir para o culto e eu ainda estou limpando a casa, ainda estou fazendo não sei o que, E eu falei: meu Deus, larga, minha filha, isso daí do jeito que está. Amanhã você termina, né? Amanhã você termina. Porque serviço de casa não acaba e nem diminui, né? Tudo a mesma coisa sempre. Então, amanhã você termina. O que não deve fazer hoje, amanhã você termina. Mas vai para os pés do Senhor. Faça a escolha de querer aprender mais dEle. Faça a escolha de estar perto dEle. Amém? Então nós precisamos escolher por Jesus. Mas nós acabamos priorizando tudo. Nós priorizamos todos,
né? Nós achamos que nós sempre teremos tempo, um outro tempo para Jesus. Domingo que vem tem culto, terça-feira que vem tem culto, quinta-feira que vem tem célula. Ninguém nem vai sentir a minha falta, né? Não, mas não. O Senhor me entende. O Senhor me entende, né? Eu estou cansada. O Senhor me entende, né? É a final da Copa, Senhor. O Senhor me entende. Deixa eu te falar uma coisa. Eu escutei uma vez essa frase e eu achei ela tremenda, sabe? E com certeza vocês também já devem ter escutado. O ontem já passou. O amanhã é um futuro, ele é incerto. E o que é que nós temos? O hoje, o agora, o presente. Então não perca a oportunidade de estar com Jesus, amém? O fato de Deus até entender as tuas escolhas não significa que Ele aprove-as. O fato de Ele entender que você está cansado, Deus entende. Ele não é um Deus carrasco, Ele entende. Mas não significa que Ele aprove. Não significa que era o que Ele queria para você. De repente, naquele dia, Deus ia derramar algo sobre a tua vida, sabe? Através da palavra, através do louvor, e você acaba perdendo a bênção. Maria foi sábia, escolheu a melhor parte. Que nós possamos ser sábios como Maria, amém? E escolhermos a melhor parte. Escolhermos a melhor parte. Se não der tempo de terminar, deixe para amanhã, mas venha estar com Jesus. Escolha por Jesus, amém? Escolha por Jesus. Terceira coisa que ainda nesse texto eu gostaria de destacar era o coração de Maria. Gente, Maria tinha um coração que chamava a atenção do Senhor, chamava a atenção de Jesus. O texto fala que Maria, ela estava sentada. Cadê o texto? Deixa eu achar ele aqui de novo. Sumiu, né? Peraí, virou aqui, gente. Meu Senhor, tá aqui. Marta se agitava para um lado e para o outro, então se aproximou do Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: anda muito inquietas e preocupada com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a melhor parte, daquela não será tirada, sabe? Maria estava assentada aos pés do Senhor, diz o texto no versículo 39. Maria estava ali, assentada aos pés do Senhor, ouvindo Jesus, sabe? E ouvir é diferente de escutar, amém? A gente escuta, às vezes a gente escuta por aqui e sai por aqui, né? Quantas vezes a mãe falou um negócio, você ouviu, mas saiu por aqui. Mas quando você, né, de fato ali ouve, você permite que aquilo caia no teu coração. O ouvir, ele requer da gente dedicação, requer atenção. Para você ouvir, você tem que estar prestando atenção. E Maria, ela se destacou, o coração dela se destacou, porque as palavras de Jesus, ela ouvia, eram músicas para o seu ouvido. Ela se dedicava completamente àqueles ensinamentos. Ela se dedicava completamente, ela estava ali entregue, absorvendo tudo que Jesus falava. Ela não estava dividindo Jesus com ninguém, com nada. Quantas vezes nós estamos aqui, mas nós estamos dividindo Jesus? Às vezes com uma mensagem de celular, né, aquele na hora. Às vezes, né, com uma situação. Às vezes com um pensamento que vai longe. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo falada, mas o teu coração e o teu pensamento está longe. Você está dividindo Jesus com outras coisas, sabe? E Jesus, como a gente falou, ele tem que ser o primeiro, amém? Nós precisamos entender que Jesus é o mais importante. Ele é a pessoa mais importante. E essa parte de escutar Jesus, ela é a mais importante também da vida de um cristão. Porque enquanto você está escutando, você está se enchendo. O Senhor está ali fazendo coisas dentro de você, para que quando você chegar lá fora, você possa ser o canal de Deus. Então nós temos que aprender a ter o coração
como o de Maria, amém? Poucas coisas causam tanto estrago na vida de um cristão quanto tentar trabalhar para Jesus sem dedicar tempo e comunhão com Ele. Nós não podemos entrar em guerras se Jesus não estiver conosco. Então nós precisamos estar quedados aos pés do Senhor, amém? Escutando. João 15:5 diz assim: eu sou a videira e vós as varas, né? Quem está em mim e eu nele dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, tudo que nós fizermos vai ser em vão, mesmo que você esteja trabalhando para Jesus, amém? Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia de novo num outro texto de João, capítulo 11. E aqui nós encontramos Maria de novo, capítulo 11, a partir do versículo 20. O que aconteceu aqui? Lázaro morreu. Lázaro morreu e manda-se um recado para Jesus. Jesus, o amigo a quem tu amas, morreu. O cara foi lá dar o recado. Jesus falou: olha, avisa que essa doença não é para a morte, é para a vida. Só que Jesus demora 4 dias para chegar até lá, né? Então, só para vocês poderem entender um pouquinho do que aconteceu, o rapaz que foi fazer a entrega do recado saiu num dia. Era um dia de viagem da onde Maria e Marta estavam para onde Jesus estava. Ele saiu nesse um dia. Nesse dia Lázaro morreu. Ele chegou lá com Jesus. Jesus, é o seguinte, Lázaro está doente. Ele não sabia que Lázaro tinha morrido. Lázaro está doente. Jesus, já sabendo que Lázaro tinha morrido, falou assim: olha, essa doença não é para a morte, é para a vida, avisa lá. Ele volta. Quando ele volta e ele chega, isso no segundo dia, ele chega, né? Lázaro está morto. E Jesus ainda demora um dia. No 4º dia, Jesus sai da cidade e chega até onde Lázaro estava. Foi isso que aconteceu, amém? E nós vamos ler essa chegada de Jesus, só para você poder entender. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederás. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverás. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou depressa e saiu, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se tiveres aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se o seu espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? E ele respondeu: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Amém? Agora como eu falei, a gente vê Maria num outro momento. Eu poderia dizer que seria o momento mais delicado da sua vida, né? Lázaro, seu irmão, o único homem da casa. Não se sabe se Marta era casada, se Maria era casada, se eles moravam juntos. Mas dá-se a entender, quando você lê, que eles tinham esse vínculo ainda ali familiar dentro de casa, né? E talvez Lázaro seria o provedor daquela casa, o mantenedor, né? E ele morreu. E fica imaginando a instabilidade emocional de Maria. Ela estava triste,
Marta, eles estavam tristes, né? E aqui eu aprendo a quarta coisa com Marta: um coração disposto, independente das circunstâncias. Nós precisamos ter um coração disponível para Jesus, independente das circunstâncias. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Então não importa a circunstância. Não importa a circunstância. Jesus mandou um recado através de Marta para Maria. E Maria fez o quê? Rapidamente ela se levantou e foi ter com Jesus. Maria, ela estava disposta a ir para Jesus, ir até Jesus, mesmo com a dor da perda, mesmo com o luto, mesmo passando a maior dificuldade da sua vida. Ela estava ali com o coração disposto a ir até Jesus, independente se ela estava com tanta dor no seu coração. E eu aprendo, né, que nós possamos aprender que, independente do que nós estamos sentindo aqui dentro, independente da dor que nós estamos passando, da alegria que nós estamos vivendo, o nosso coração tem que estar disponível a qualquer momento. Jesus chamou: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Qual tem sido a tua disponibilidade para Jesus? Qual tem sido a nossa disponibilidade? Independente das circunstâncias, Jesus chamou: eis-me aqui. Nós temos que ter esse coração disposto, amém? Vire uma página, dependendo da sua Bíblia, e vá para João 12. E aqui é o texto que a gente começou a ler. E é onde nós temos mais algumas coisas para aprender com Maria, amém? Nós lemos até o versículo 3. E eu gostaria que nós pudéssemos ler mais uma vez, amém? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara entre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, porque tivesse cuidado dos pobres, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Amém? E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto com Maria, que já, na verdade não é a primeira, já é a quinta, né? Que nós aprendemos com ela é que Maria deu o seu melhor, sacrificialmente. Amém? O nardo puro, ele era um perfume muito difícil de se obter. Ele era muito caro. Ele vinha de uma região muito longínqua, muito remota. E ele era vendido, não como os perfumes hoje, que os perfumes, na verdade, ali era a essência do puro nardo, né? Os perfumes hoje, você pinga uma essência, né? Um pouquinho naquela composição toda e já tem aquele aroma tão gostoso, né? Imagina a essência, aquele negócio é só... E ali era vendido por gramas. Eu não sei quanto se usa, você tem, amor, uma ideia de quanto se usa para fazer um vidro de perfume de 100 ml? Quantas gramas de essência? Se usa 1 grama? Não tem ideia, né? Não se usa 1 grama para fazer um vidro de perfume.
Não se usa 1 grama, né? Um perfume de 100 ml. Então, imagina aquele nardo, ele era muito valioso. A grama dele, comprar 1 grama de nardo, era um dia de trabalho, um dia todinho. Por que a gente faz essa conta? Porque Judas avaliou aquele nardo por 300 denários. 300 denários era 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Aquela mulher é como se ela estivesse juntando grama por grama, né? E durante como se fosse assim, 1 ano. E 1 ano de trabalho dela, ela derramou aos pés de Jesus. Ela quebrou aos pés de Jesus, né? E as mulheres naquela época, era normal elas guardarem nardo. Por quê? Porque aquela essência elas usavam no dia do seu casamento. No dia mais importante da vida dela, elas se perfumavam, né? Tinha o dia de noiva, o dia do casamento, e elas se perfumavam e ficavam belíssimas, perfumadas para a noite de núpcias dela, né? Era aquela coisa especial. E aquele perfume que de repente ela estava guardando para o dia mais importante da vida dela, que seria o casamento dela, né? Ela derramou todinho aos pés do Senhor, né? A Bíblia fala que derramou em sua cabeça, alguns textos falam que derramou em sua cabeça e foi até os pés, outros falam que é só até os pés. Agora você já imaginou, você pegar 1 ano do seu trabalho, faça aí as suas continhas rápidas, e esse 1 ano do seu trabalho, você chegar e falar assim, é uma oferta para o Senhor? Quantos aqui teriam coragem? Não levante sua mão, pelo amor de Deus. Não levante suas mãos. Quantos teriam coragem de fazer isso? Faça aí os cálculos mais ou menos, né? Hoje a gente tira o dízimo, 10% do mês, tem gente que já chia. Imagina você tirar o ano todo de trabalho e falar assim, Senhor, é para Ti, é o sacrifício, é minha oferta, é tudo que eu tenho, é o melhor que eu tenho. Está aí, está aos Teus pés. Você já imaginou o melhor? Há uns cultos atrás, o Igor contou uma história, o pastor Igor contou uma história, que uma mulher chegou numa loja lá em Salinas, não foi, amor? Uma macumbeira, alguma coisa assim, não foi? Muito conhecida e tal, uma mulher muito rica, chegou lá, numa loja do Boticário, lá em Salinas, e ela falou assim, qual é o perfume mais caro que tem aqui? Eu quero 7. Aí, né, depois ficou-se sabendo, a pessoa perguntou, não sei como é que foi a história, mas a história é essa, aí ela falou que ela ia pegar aqueles perfumes, ia derramar em cima de 7 carros, né, importados, é isso, que eles tinham comprado, e iam oferecer a Iemanjá, aqueles carros. Eles dão o melhor deles, e nós, será que nós temos dado o nosso melhor? Será que nós temos de fato feito sacrifícios? Eu ouso dizer que Maria impactou Jesus com aquele ato dela, com aquela demonstração de amor, né, com aquela doação. O que ela fez foi único, foi criativo, foi generoso, foi lindo. O que ela fez, tanto em Mateus e em Marcos, que também relatam essa história, diz que por onde foi contada essa história, se lembrará desta mulher. A atitude de Marta, ela não perfumou só aquela casa, ela perfumou aquela geração, ela passou pelos séculos, e ela chegou até nós, e ela perfumou a nossa história. A atitude dela passou de geração em geração. Eu aprendo que as nossas atitudes, quando a gente entrega para o Senhor o nosso melhor, nós abençoamos as gerações futuras. Nós podemos abençoar as gerações futuras quando nós entregamos ao Senhor o nosso melhor, o nosso sacrifício. Um teólogo alemão chamado Werner Bohr disse que o amor, ele não é calculista, o amor esbanja.
O amor, ele não fica calculando, deixa eu ver aqui se, né, não, o amor esbanja. Ele esbanja, ele transborda, né? Os homens aqui apaixonados, cadê os homens apaixonados dessa igreja? Amém? O amor esbanja, amém? O amor dá o seu melhor. Cadê as mulheres apaixonadas dessa igreja? Mulheres, o amor dá o seu melhor, amém? Mamães, papais apaixonados dessa igreja, o amor dá o seu melhor. Será que nós temos feito o melhor para Jesus? Será que o que nós temos feito tem sido sacrificial? Eu não estou falando só de finanças, não estou falando só de dinheiro, estou falando da nossa vida. A nossa vida, ela tem que ser entregue de uma forma sacrificial, amém? A sexta coisa que eu aprendo é que Maria, ela foi espontânea em sua adoração, né? E olha, gente, quanto falta de espontaneidade nas nossas vidas. Olha para você agora, olha assim para dentro de você. Você é uma pessoa espontânea? Ou você é uma pessoa travada? Você é aquela pessoa assim que tudo tem que, né? Não, eu não posso, não, porque, ai meu Deus, o que as pessoas vão pensar, né? E não, para fazer você se mexer, tem que forçar a barra com você, né? Para você sair da sua casa, para vir para a faxina da igreja, tem que ir lá na sua casa te pegar, porque senão você não vem. E olha lá, se você atender a porta, tem que ficar forçando a barra, né? Mas ela foi espontânea na sua adoração, sabe? Ela levou o que ela tinha, ela quebrou o vaso, ela deu o seu melhor, e ela quebrou protocolos naquela noite, sabe? Maria quebrou tanto protocolo naquela noite, ela foi tão espontânea naquela noite. Só para você ter uma ideia, as mulheres não podiam entrar no lugar do jantar, assim, se não fosse para servir a janta, naquela época. As mulheres não poderiam, né, as mulheres, né, decentes, elas não poderiam se ajoelhar aos pés para poder lavar os pés. Elas não podiam soltar os seus cabelos para as pessoas poderem ver. E ela quebrou todo tipo de protocolo ali. Ela entrou na sala, em vez de levar comida, ela levou um perfume. Ela soltou os cabelos, ela se ajoelhou. Amém? E tudo que ela fez foi para simplesmente adorar ao Senhor. Simplesmente para adorar ao Senhor. Sabe? Naquela época, como eu falei, e dessas loucuras eu quero destacar esse protocolo que para mim foi lindo. E quando eu estava revisando essa palavra, Deus me trouxe uma revelação tão profunda sobre isso. Aquela mulher, ela, como eu falei, soltar os cabelos em público era algo indigno. Ela não poderia ter feito isso. Mas ela soltou os seus cabelos. O cabelo da mulher era a coroa dela, era a glória dela para o marido dela. Mas ela o fez ali em público. E além dela soltar os cabelos, ela se ajoelhou, né? E ela pegou os seus cabelos e enxugou os pés de Jesus. E ela beijou aqueles pés. Os pés era algo, como é que a gente pode dizer? Era algo degradante, assim. Era uma coisa que era sujo, até hoje, né? Dependendo de como você anda, é sujo, né? Então não era uma coisa assim, uma atitude que uma pessoa deveria fazer. Era somente os servos, os escravos que faziam isso, né? Mas ela o fez. Ela pegou a sua glória, limpou a impureza. Será que isso tem alguma semelhança do que Jesus fez por nós? Jesus se despiu da sua glória e veio
para limpar a nossa impureza. Olha que coisa linda. Jesus, ele fez exatamente o que aquela mulher fez. Sem ela entender, sem ela saber o que ela estava fazendo, ela revelou o que Jesus faria por nós. Ele se despiu da sua glória e limpou os nossos pecados. Ela não se preocupou com as opiniões, ela não se preocupou com as críticas, ela não olhou buscando aplausos, buscando aprovações. Ela simplesmente derramou a sua devoção para Jesus. Ela quis ir além, e ela foi além. E ela foi além, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa: quantas vezes nós permitimos que a religiosidade nos trave nessa cadeira? Irmãos, vamos celebrar ao Senhor, batam palmas. Dá nem coragem. Dance diante do Senhor. Ou senão só o pezinho, né? Irmãos, né? Saia do seu lugar, vá cumprimentar outro. Saí do meu lugar, né? Fui para a direita e para a esquerda. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ser espontâneos diante do Senhor, amém? Quando nós somos espontâneos, o Senhor foca os olhos em nós. Não permita que a vergonha, que de repente um olhar diferente, uma crítica, impeça você de dar o seu melhor. Seja espontâneo. Vire para o seu irmão do lado e fala assim: quebre os protocolos. Para Jesus, quebre os protocolos, quebre os paradigmas, se desembarace. Nós precisamos nos desembaraçar, amém? Quantas vezes a gente faz um apelo, né? Não digo só para aceitar Jesus, mas eu digo um apelo para de repente algo que está movendo. E você sente, não, eu preciso ir. Ai, mas se eu for, o que fulano vai pensar? Ele já vai falar, ai, está em pecado, o irmão está desviado. Porque... Gente, para com isso. Não perca a sua bênção. Não perca a sua bênção. Amém? Quebre os protocolos. Quebre. Seja espontâneo. Não permita que as críticas te parem, te impeçam de fazer o que Deus chamou você para fazer. Siga em frente, avance. Vai e faça o que Deus mandou você fazer. As duas últimas coisas para terminar. A sétima coisa: Maria mostrou e demonstrou amor em tempo oportuno. Não perca as oportunidades. Seja espontâneo. E não perca as oportunidades de estar com Jesus. Amém? Não perca as oportunidades de demonstrar amor por Jesus. Fale aí: Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo. Nem Deus está escutando o que você está falando. Fale aí: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Seja espontâneo, sabe? Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Tanto que quando as mulheres foram ungir o corpo de Jesus após ele ter morrido, essa Maria não estava lá. Por quê? Porque ela já tinha ungido os pés de Jesus. Ela já tinha ungido Jesus. Ela não perdeu a oportunidade. Ela não deixou Jesus morrer para ir lá fazer uma honraria a ele, né? O velório é um lugar onde a gente vê as maiores homenagens. Obrigada, Claudinha. As maiores homenagens, né? Ai, porque ele era tão bom, eu te amava tanto. Eu te amava tanto. Como eu te amava tanto. Dizem por aí que os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é maior do que a gratidão. Não perca tempo.
Não perca tempo de mostrar o seu amor para Jesus e para aqueles que você ama. Nós temos perdido muito tempo. O Senhor me incomodou. Nós temos perdido muito tempo. Quantas vezes a gente sai com a nossa família, né? E quantas vezes eu fiz isso já? E às vezes eu tenho que me policiar porque a gente faz. A gente sai com a nossa família. Em vez da gente dar atenção para as pessoas que estão perto da gente, a gente fica no celular. Não perca a oportunidade. A gente acha que a gente sempre vai ter aquela pessoa perto da gente. A gente acha que a gente sempre vai ter tempo para dar para Jesus. A gente acha, né, que o papai e a mamãe, que um filho não pode morrer de repente, que um amigo não pode morrer de repente. E depois a gente fica com remorso, porque a gente não deu o valor. A gente não demonstrou o amor no tempo oportuno. Não perca a oportunidade, amém? De demonstrar o seu amor. Celebre a vida. Vamos nos policiar. E a última coisa que eu aprendo com Maria, e que se você for ler os 3 textos, nos 3 textos você encontra Maria do mesmo jeito. Sempre aos pés de Jesus. Todos os 3 textos, Maria estava aos pés de Jesus. A diferença é que no primeiro momento, ela se ajoelha, ela se curva para escutar, para se alimentar, para se encher de Deus. Amém? Aprender do Senhor. No segundo momento, ela se prostra para chorar. Para colocar aos pés de Jesus toda a sua dor, os momentos difíceis dela, a morte do irmão. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E a terceira vez que ela se encontra com Jesus, ela se prostra para agradecer, para ofertar, para dar o seu melhor. E eu aprendo que em todos os momentos, o melhor lugar para a gente estar é aos pés do Senhor. Nós precisamos entender que os pés do Senhor é o melhor lugar. Estando bem, estando tudo bom, estando tudo bem, estando tudo difícil, estando tudo fácil, aos pés do Senhor, amém? Pode se levantar, é ali que nós nos alimentamos, é ali que nós choramos pedindo por socorro, é ali que nós vamos agradecer, é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. E eu gostaria de terminar com uma frase, que o que eu vejo na vida dessa mulher é que ela descobriu o porquê que ela estava naquela terra, o porquê que ela veio na terra. E um homem chamado Mark Twain disse uma vez que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobriu o porquê que você nasceu. Nós nascemos para adorar ao Senhor. Nós nascemos para estar aos pés de Jesus. Sabe, que nós possamos olhar para a vida dessa mulher e falar: Senhor, eu quero ser como ela. Eu quero me derramar diante do Senhor. Sabe, eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Eu quero ser essa pessoa com o coração disposto. Quando o Senhor chamar, eis-me aqui. Eu quero ser como essa mulher. Eu quero ter essas virtudes em mim. Amém? Feche os seus olhos.